Vamos retomar evidências adicionais sobre os determinantes da integração e os seus resultados, tomando aqui estudos mais recentes, basicamente do FMI, desse balanço do que vinha acontecendo com a economia global. Pois bem, a integração ela se oportuniza pelo avanço das novas tecnologias, particularmente as tecnologias de integração. Claramente, ao longo das décadas, particularmente dos anos 80 para cá, o comércio se integra mais, se eu estou olhando exportações mais importações PIB, mas as finanças passam a serem objeto de maior intensidade relativa de integração se eu estou somando os fluxos de entradas e saídas de capitais, a constituição de ativos e passivos como proporção do PIB. Então essa é uma medida de que o setor financeiro passa a crescer mais do que o lado real ou mesmo do que o comércio das economias com o passar do tempo. Será que as economias ficaram mais ou menos eficientes? As evidências anteriores sugerem que os países emergentes de desenvolvimento não conseguiram crescer mais em função disso e de forma sustentável. São ciclos curtos de expansão e outros de contração, né? Os países avançados também não. As finanças cresceram e a produtividade não cresceu ou inclusive recuou proporcionalmente. É bem verdade que esse ambiente da globalização, particularmente da globalização produtiva, mas também da financeira, muda radicalmente a cara do mundo. Os países emergentes em desenvolvimento vão ganhando maior participação no comércio global e na renda global. O mundo se transforma. Em parte, isso é uma contrapartida do fato de que empresas multinacionais dos países avançados vão se localizar em países emergentes de desenvolvimento, na Ásia, na América Latina, o que permite a esses países terem processos de ampliação da sua produção e de maior integração comercial internacional. Alguns países fazem isso de forma passiva, como o México, basicamente como espaços para a produção e exportação dos bens e das tecnologias de outros países. Outros aproveitam essa janela de oportunidade para constituir suas próprias empresas e capacidades produtivas e tecnológicas. A Coreia fez isso, antes o Japão, Taiwan fez isso, mais recentemente a China faz isso em grande escala, outros países da região como Indonésia, Malásia, tentam fazer isto também. Então os países asiáticos claramente são os, entre aspas, vencedores desse processo, até porque priorizaram mais a dimensão tecnológica e produtiva e foram um pouquinho mais cautelosos, particularmente depois da crise financeira naquela região no final dos anos 90, com a dimensão financeira. Por terem uma maior parcela na renda global, em paridade de poder de compra principalmente, e particularmente a China, nos últimos anos, e da crise financeira para cá isso é mais claro, a crise financeira global de 2007 e 2009, que atingiu os países ricos, os países emergentes de desenvolvimento, chamados de o resto, pela professora Alice Amsden, no livro A Ascensão do Resto, e particularmente a China, mas a Índia também, passam a ter uma contribuição crescente sobre o ritmo do crescimento global. Não é somente sobre o peso, né, mas sobre o ritmo fundamentalmente, porque os países avançados estão crescendo menos. Né? Isso é uma realidade que está produzindo uma reação, particularmente nos Estados Unidos, contrária à globalização no período recente. Por outro lado, essa maior globalização gera o que muitos chamam de o paradoxo, mas que nós poderíamos apontar que é uma outra face da dinâmica de globalização, qual seja a crescente incidência de crises financeiras. Então, na medida que os mercados vão se desregulamentando domesticamente e internacionalmente, as crises voltam, como foram muito fortes no entreguerras, particularmente depois de 29. Então, toda a regulamentação e as políticas do welfare state no período de Bretton Woods permitiram uma maior estabilidade macroeconômica, uma maior estabilidade financeira e crescimento. Dos anos 70 para cá, as taxas médias de crescimento nos países avançados diminuíram e a instabilidade cresceu. Nos países emergentes, há alguns ganhadores, particularmente na Ásia, mas no seu conjunto, estes países não crescem mais do que cresciam antes. Antes, na América Latina, o crescimento médio é muito menor do que no passado. Para países mais integrados e menos integrados.
O México é extremamente integrado comercialmente, mas cresceu em média tanto quanto o Brasil, que foi menos integrado comercialmente. O Brasil mais integrado financeiramente do que o México, mais instabilidade, mais crises. Essa recorrência das crises financeiras aparece na literatura, tanto em estudos de pesquisadores individuais. Nós mostramos evidências de estudos da UNCTAD, que é uma instituição mais crítica ao processo de globalização, mas também no FMI. Os trabalhos do FMI, o FMI que promoveu a globalização financeira até muito recentemente, quando vão estudar os seus efeitos, observam o quê? Que não houve crescimento sustentável e que a estabilidade cresceu. Então, isso remete um pouco àquela frase do Keynes. Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. Vocês fazem o quê? Perguntava o Keynes. Em alguma medida, parte da reflexão do FMI e do Banco Mundial é ter que lidar com a realidade de que a estabilidade cresceu e o crescimento não avançou para a maior parte dos países que se integraram financeiramente. A UNCTAD também faz um exercício parecido com aquele do FMI e observa que, medindo a integração financeira de uma forma distinta do fundo, ao observar a relação entre essa maior integração e o crescimento, não há um ajuste da reta de regressão positivamente inclinada. No limite, há uma relação negativa ou uma não relação entre a maior integração financeira, medida aqui como estoques de ativos e passivos com proporção do PIB, e o crescimento econômico controlado para outros fatores. Alguns países se beneficiaram da maior integração comercial e financeira, outros não. Na média, o crescimento não se acelerou nos emergentes. Portanto, na perspectiva dos países emergentes e de desenvolvimento, o que nós vamos assistir com a ruptura do acordo de Bretton Woods, seu regime de câmbio fixo, com a maior flexibilidade cambial nas principais moedas dos anos 70 para cá, é o retorno de um ambiente de finanças globalizadas e desregulamentadas por decisões dos países de alta renda e por não decisões, para usar aí a imagem que a Susan Strange nos forneceu. Os países avançados decidiram não regular novamente as moedas e reestabelecer um regime de câmbio fixo. Essa é uma decisão ou uma não decisão dos Estados Unidos. Deixa a sua moeda flutuar frente às demais. Assim como promoveram ativamente a desregulamentação doméstica e externa nas suas economias e produziram pressão para que as demais economias abrissem, as economias emergentes e de desenvolvimento. E o que nós vamos observar é uma instabilidade crescente, uma flutuação crescente das taxas de câmbio e das taxas de juros. Por uma parte dos anos 70, nós vamos ter aquilo que se chama de estagflação. A inflação acelera e o desemprego acelera também, fruto, para alguns dos excessos dos anos 60, de intervenção, essa é a leitura monetarista que se torna predominante, para outros resultado dos choques externos, particularmente dos choques do petróleo. O dado objetivo é que essa estagflação criou um ambiente político para o retorno desse ambiente de desregulamentação e a hegemonia das políticas chamadas neoliberais. O ajuste de preço nos Estados Unidos, a forte elevação da taxa de juros a partir da gestão do Paul Volcker à frente do Fed, os países se endividaram fortemente nos anos 70 pela reciclagem dos petrodólares. Nós vamos retomar isso fazendo um balanço da evolução das finanças internacionais lá com o trabalho do Ocampo, mas esse aumento da taxa de juros vai produzir a crise da dívida externa, que vai lançar a América Latina, principalmente num período enorme de instabilidade macroeconômica e de baixo crescimento. O reordenamento dos instrumentos financeiros com a securitização da dívida, com o plano Brady, vai ser um elemento importante da saída da crise da dívida externa, de abertura financeira, as privatizações, toda essa agenda de reformas pró-mercado, chamadas neoliberais, vão ser a base dessa globalização financeira na periferia, e a América Latina é a região que mais vai se integrar junto com o leste europeu, países que eram da esfera de influência da União Soviética, quando a União Soviética se desfaz e o bloco soviético se desmonta. O que
nós vamos ver os países do leste asiático se integrando ao mundo capitalista ocidental, assim como a América Latina, com uma grande desregulamentação, principalmente financeira, né? E é dessa agenda que os países asiáticos, em alguma medida, vão fazer parte, né, que se pergunta, será que houve maior ou menor crescimento para esses países? Essa desregulamentação nos países avançados, ela nasce em grande medida lá com o sucesso da estabilização pós-Segunda Guerra Mundial, a constituição dos euromercados. O que é isso? Os bancos europeus, a começar na Inglaterra, permitindo depósitos e realizando empréstimos em dólares fora dos Estados Unidos. A própria União Soviética, por incrível que pareça, ajuda a desenvolver isso, porque com medo de que os depósitos em dólares do comércio internacional soviético em bancos americanos fossem confiscados, vai pegar esses recursos e vai depositar em bancos britânicos. Isso ajudou ao crescimento da liquidez em moeda estrangeira, em dólares, na City Londrina. Rapidamente, os bancos também, por um processo de desregulamentação no mercado de ouro e outras medidas na City Londrina, na medida em que vai tendo um pouquinho mais de estabilidade no ambiente europeu, especialmente depois de 58, quando as moedas europeias se tornam conversíveis entre si, quando aquele arranjo de compensação de pagamentos é extinto, isso vai permitir essa crescente integração. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a regulação que vai ser importante para dinamizar os euromercados. Por quê? Porque ela colocou um teto sobre as taxas de juros pagas para os poupadores nos Estados Unidos. Como esse teto não havia na Europa, os bancos procuraram se expandir, gerando novas operações em ambientes mais desregulamentados fora dos Estados Unidos. Então vejam que, como um exemplo adicional, o mercado estadunidense havia forte regulamentação financeira, criando tetos de juros sobre os bancos atuando nos Estados Unidos, que vão buscar fazer arbitragem regulatória, operar em parceria, ou os bancos europeus vão se aproveitar para oferecer rentabilidade maior para quem mantivesse recursos aplicados nos seus bancos. Nos anos 70, os choques do petróleo permitiram que os países exportadores de petróleo ficassem fortemente superavitários e pegassem esses superávites, aplicassem nos bancos europeus e americanos. Esses bancos, por sua vez, pegaram esses recursos e emprestaram para países de alto crescimento: Brasil, México, Argentina, Coreia. Então é a origem da crise da dívida externa, uma enorme expansão da liquidez em dólares, taxas de juros flutuantes muito baixas. Nós tomamos desse dinheiro, no caso do Brasil, para fazer os projetos lá de expansão dos governos dos anos 70, particularmente do governo Médici e do governo Geisel. A dívida externa brasileira, para vocês terem uma ideia, oscilava ao redor de 5 bilhões de dólares no começo dos anos 70, vai terminar a década de 70, 50 bilhões de dólares. Com o choque de juros, 79 tem o segundo choque do petróleo. Isso é extremamente complicado para países importadores de energia como o Brasil, mas outros, o próprio Estados Unidos era o maior consumidor do mundo e também um importador de energia. Isso alimenta a pressão inflacionária. A inflação vai estar a 2 dígitos em muitos países. Alguns países vão responder a esses choques com políticas contracionistas, como o Japão e a Alemanha, que são importadores de energia. Outros vão tentar adotar políticas expansionistas e vão ter problemas. Nós vamos ter uma forte recessão em 74. Lembrem que o Brasil reage a essa recessão com o segundo PND. E aquele ambiente dos euromercados, bancos operando com dólares fora dos Estados Unidos, é alimentado com essa ampliação de liquidez, essa ampliação de liquidez que vai ser chamada de petrodólares. Pois o segundo choque do petróleo, lá com o problema no Irã, em 79, vai forçar o Volcker a produzir uma enorme deflação, com aumento das taxas de juros. Então o Brasil está tomando dinheiro emprestado a juros de 1 dígito muito baixos e as taxas de juros vão a mais de 2 dígitos. Isso gera uma enorme recessão mundo afora. Em 82, essa recessão começa em alguma medida a se tentar sair dela, e aí nós temos também um impacto muito grande sobre os países exportadores de petróleo, porque o preço do petróleo com a recessão começa a cair.
Voltando um pouquinho no tempo, né, é importante lembrar que o encontro do FMI do Banco Mundial na Jamaica formaliza, né, o novo regime de câmbio flutuante. Então, quem tinha esperança de que as taxas de câmbio iam ser estabilizadas, né, isso deixa de acontecer e os países podem escolher seus regimes cambiais, né, e os países avançados vão deixar suas moedas flutuarem. Os países europeus, nesse contexto, vão buscar estabilizar as suas moedas por meio de intervenções pactuadas no mercado cambial entre poucos países e crescentemente entre muitos países, primeiro de forma informal, né, chamada o mecanismo da cobra, e depois criando o sistema monetário europeu, né, em que as taxas de câmbio passam a flutuar de forma, né, mais estável entre si. No limite vai se criar, por meio do Tratado de Maastricht, um caminho para a constituição do euro. Então o euro surge em grande medida por um processo crescente de cooperação e de estabilização das moedas. Acontece que isso, né, não vai se dar sem choques. São inúmeros os choques, não só resultados da crise da dívida externa na periferia, mas também a política do dólar forte com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e depois a desvalorização do dólar, né, por pressão dos Estados Unidos, forçando, né, com que a Alemanha se desfizesse de reservas para ajudar a valorizar o marco e desvalorizar o dólar, Alemanha e Japão, isso por meio dos acordos, entre aspas, né, mas isso foi uma pressão dos Estados Unidos sobre esses países, tanto lá em Nova York, no acordo do Plaza, quanto no acordo do Louvre. Nós vamos ter uma crise financeira importante nos Estados Unidos em 87, fruto desse descasamento de juros e o efeito disso sobre o sistema financeiro dos Estados Unidos. Então nós temos aí um conjunto de elementos, a crise europeia, resultado, né, das pressões, né, criadas pela unificação da Alemanha. Em determinado momento a Alemanha aumenta a taxa de juros, isso força muitos países a abandonarem a paridade frente ao marco, eles não conseguiram manter taxas de juros elevadas e eu vou ter uma sequência de crises cambiais e monetárias por toda a Europa no começo dos anos 90. Nos anos 90 e nos anos 2000, essa estabilidade ela se aprofunda ainda mais. Nós vamos ter a crise do México, 94, 95, a crise asiática, a crise russa, a falência do Long Term Capital Management, a falência do arranjo de âncora cambial do início do Plano Real, com a forte desvalorização no Brasil. A mesma coisa acontece na Turquia, na Argentina. Nós vamos ter, né, o mercado acionário americano perdendo quase metade do seu valor, com a bolha imobiliária e vários escândalos corporativos de fraudes de balanços nos Estados Unidos, a crise financeira global de 2007 e 2009 e a crise de endividamento na Europa. Notem que tudo isso, né, nós estamos destacando alguns episódios, nós temos vários outros, revelam a enorme instabilidade desse ambiente das finanças globalizadas e desregulamentadas, né, ao longo das últimas décadas.